Então, nós paramos no exemplo de lançamento oblíquo. Então, vamos ver agora as componentes tangencial e normal da aceleração. Então, tem um movimento curvilíneo, né? Eu posso decompor a aceleração, ela aponta para a parte côncava da curva, né? Então, eu posso decompor a aceleração em uma componente tangencial, que fica sobre a reta tangente à curva num ponto, né? E sobre a vetor velocidade, que também é tangente à curva. E outra componente normal, a n aqui, que aponta para o centro de curvatura da curva. Esse centro pode mudar de ponto a ponto, dependendo do ponto da trajetória que a partícula está. No caso de um círculo, né, ele é o mesmo, mas no caso de um movimento curvilíneo geral, ele muda. Então, por ser um vetor, né, podemos decompor a aceleração em suas componentes tangencial e normal, tá, a trajetória da partícula. Tá. A componente tangencial da aceleração, tá, é responsável pela variação do módulo da velocidade. E a componente normal da aceleração, ela é responsável pela variação da direção da velocidade. Então, nós vimos que a aceleração é o que? A derivada da velocidade em relação ao tempo. A velocidade é tangente à curva. Então, eu posso escrever ela como o módulo dela vezes um vetor unitário tangente à curva. Tá? Só que esse vetor unitário tangente à curva, ele muda de direção, né, o tempo todo. Ele tem módulo unitário, mas ele vai acompanhando a partícula tangente à curva, né, de forma que ele vai mudando de direção, né, que se ele acompanhar aqui tangente à curva, tocando um ponto só da curva, né, ele vai mudando de direção. Eu tenho aqui, por exemplo, está o vetor unitário tangente à curva nesse ponto aqui. Se eu passo para esse ponto aqui, já é outro vetor tangente à curva sobre essa reta telinha aqui. Então ele vai mudando de direção. Então quando eu derivo ele, a derivada não é zero, mesmo o módulo dele sendo constante. Então aqui eu uso a regra do produto. A derivada do módulo de V vezes o unitário tangente mais o módulo de V vezes a derivada do unitário tangente. Então, em um movimento curvilíneo, tá, o vetor unitário tangente tem módulo constante igual a 1, mas sua direção muda com o tempo. No caso de uma reta, né, no movimento retilíneo, ele é paralelo à reta. Então, ele não muda de direção, apenas ele muda de sentido se o corpo mudar de sentido, né? Nem muda de módulo. Tá? Portanto, em geral, a derivada do unitário, né, tangente em relação ao tempo, não é zero. E para calculá-la, devemos projetar os vetores, o vetor unitário, né, tangente, sobre os vetores unitários, o x e o y. Tá? Então, como é que eu faço isso? Se o unitário tangente faz um ângulo φ com o eixo x, tá? Então, as componentes dele serão o que? O módulo dele, que é 1, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo x, que é φ, vezes o unitário x, mais o módulo do unitário
tangente vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo x, unitário y. Então, unitário tangente eu posso escrever como cosseno φ, unitário x, mais seno φ, unitário y. Então, já adiantando, né, podemos também fazer isso com o unitário normal. O unitário normal, ele é perpendicular ao vetor unitário tangente. Tá aqui. O unitário normal é perpendicular ao vetor unitário tangente, ele aponta para o centro de curvatura da curva no ponto. Então, se ele é perpendicular, o ângulo entre ele e o unitário tangente é o que? É π sobre 2. E o ângulo entre o unitário tangente e a horizontal é φ. Então, o ângulo que o unitário normal faz com a horizontal é o que? π sobre 2 mais φ. Então, tá aqui. Então, a projeção dele vai ser o que? O módulo do unitário normal vezes o cosseno de π sobre 2 mais φ unitário x, mais o módulo de unitário normal vezes seno de π sobre 2 mais φ unitário y. Mas cosseno de π sobre 2 mais φ é menos seno de φ unitário x. Tá? O módulo da normal é 1, né? Então, e o seno de π sobre 2 mais φ é cosseno de φ unitário y. Então, os dois vetores unitários, em termos dos unitários x e y, é escrito dessa forma, que são escritos dessa forma aqui. Tá? Sendo que o unitário x e o unitário y, eles são constantes, em módulo, em direção e sentido. Tá? Mas o ângulo φ, ele varia com o tempo. Tá? Aqui nessa figura aqui, né? É esse ângulo aqui quando considera esse ponto aqui. Se eu pegar um ponto aqui, esse ângulo φ já vai ser diferente. Aqui, por exemplo, daqui de A para a linha, né, já tem um dφ aqui. Então ele muda com o tempo, à medida que a partícula se move. Então, quando eu derivar o unitário tangente em relação ao tempo, na verdade eu vou estar derivando o cosseno de φ de t. Né? O unitário x e o unitário y são constantes, então fica cosseno de φ de t e seno de φ de t. Então eu uso a regra da cadeia. Né? Eu derivo a função, aqui a derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu uso aqui a regra da cadeia para cosseno de φ de t, é o que? A derivada da função, que é o que? Derivada de cosseno é menos seno. Então fica menos senos de φ. Vezes a derivada do argumento, dφ, então derivada de φ de t em relação a t. Vezes o unitário x. Aqui também, em seno de φ de t, eu uso a regra da cadeia. A derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de φ. Vezes a derivada do argumento, que depende do tempo. Então, vezes dφ de t dt. Vezes o unitário y. Então, eu agrupo a derivada de φ em relação a t. Aqui. Fica dφ de t dt vezes menos seno de φ unitário x mais cosseno de φ unitário y. Mas esse vetor aqui, entre parênteses, é o unitário normal, menos seno de φ unitário x mais cosseno de φ unitário y. Então a derivada do unitário tangente em relação ao tempo é a derivada de φ de t dt vezes o unitário normal. Então, portanto, d unitário tangente dt, né, tem a direção do unitário normal à curva, o n.
Então eu posso escrever dφ dt, né, dessa forma aqui. Eu posso escrever φ em função de S, do comprimento de arco, e S em função de t. Então eu fico com dφ dt, a regra da cadeia, né, dφ ds, derivada de φ em relação a S, vezes a derivada de S em relação a t. Mas a derivada de S em relação a t é a velocidade. Tá? Então eu fico com V, o módulo da velocidade, vezes dφ ds, derivada de φ em relação a S. Onde ds, né, é o comprimento de arco de A até a linha. Aqui. Tá? Esse comprimento de arco aqui, ó, de A até a linha. Então o comprimento ds é igual a linha, né, é o pequeno arco percorrido pela partícula no intervalo de tempo dt. As normais à curva em A e a linha, né, se interceptam no ponto O, C, né, denominado centro de curvatura. Tá? Então nós introduzimos o raio de curvatura ρ igual a CA, a distância CA. Então do ponto A até C eu traço uma reta, do ponto A' até C eu traço outra reta, e onde as duas retas se encontram, aqui, a interseção delas é o ponto C, é o centro de curvatura, né, nesse intervalo aqui pequeno da trajetória. E esse comprimento aqui eu chamo de ρ, CA, tá? Eu chamo de ρ, que é o raio de curvatura da trajetória nesse ponto. Ele pode mudar, tá, dependendo da forma da trajetória da partícula. Então S, o comprimento do arco, né, é igual que ao raio de curvatura vezes o ângulo. Tá? Derivando o ρ, tá, o S, diferenciando, né, os dois lados, considerando o ρ constante no pequeno intervalo, né, diferencial da trajetória, né, eu considero o ρ constante. Tá? Então o ds vai ser o ρ dφ. Tá? O ds é o comprimento do arco, né, ρ é o raio de curvatura e φ é o ângulo. Né? A tangente faz com o eixo x. Invertendo, também podemos escrever, né, usando a definição de diferencial, dφ é derivada de φ em relação a S ds. Então eu posso passar esse ρ aqui para o outro lado, só que dividindo. Então eu vou ficar com 1 sobre ρ ds igual a dφ. Então comparando essa expressão com essa aqui, eu encontro que dφ ds é 1 sobre ρ. Então, juntando os dois resultados, né, dφ dt é v dφ ds. Então, dφ dt vai ser v sobre ρ. Então, a derivada do unitário tangente em relação ao tempo vai ser a derivada de φ em relação ao tempo vezes o unitário normal, que é igual a v sobre ρ vezes o unitário normal. Então a aceleração, né, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, igual a derivada do módulo da velocidade vezes o unitário normal em relação ao tempo, que é igual a derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo vezes o unitário tangente, mais v vezes a derivada do unitário tangente em relação ao tempo. Então a aceleração vai ser igual a quê? A derivada
do módulo da velocidade em relação ao tempo, vezes o unitário tangente, mais eu tenho um V aqui, vezes V sobre ρ, unitário normal. Então fica V ao quadrado sobre ρ. Então a aceleração, né, pode ser escrita dessa forma: derivada do módulo da velocidade em relação ao tempo, vezes o unitário tangente, mais o módulo da velocidade ao quadrado sobre ρ, unitário normal. Tá? O primeiro termo, tá, que multiplica o unitário tangente, né, é um vetor tangente à curva e é proporcional à taxa de variação da velocidade com o tempo, né, do módulo da velocidade. Aqui é a taxa de variação com o tempo, né, do módulo da velocidade. O segundo termo, que é V ao quadrado sobre ρ, unitário normal, tá, é um vetor normal à curva e corresponde à aceleração normal e está associado com a variação da direção. Então, ele está associado com a variação da direção da velocidade do corpo. Tá? Em termos de módulo, né, escrevendo a aceleração tangencial, que é a variação do módulo da velocidade em relação ao tempo. E a aceleração normal é o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura. Isso para cada ponto. Então, o módulo, né, é só calcular a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então a aceleração vai ser raiz quadrada de dv dt ao quadrado mais v ao quadrado sobre ρ ao quadrado. Então aqui são as componentes normal e tangencial do vetor aceleração. Tá? Para alguns casos, né, ρ é constante, no caso do movimento circular. Pode acontecer também de um módulo da velocidade ser constante, né? Mas significa o quê? Que a aceleração tangencial é zero, né? Mas ainda tem a aceleração normal. E se o módulo da velocidade varia, né, eu tenho a aceleração tangente e tenho uma aceleração normal que varia também, mesmo no movimento circular com ρ constante. Tá? Nós veremos isso. Então, um exemplo, né? Um disco D pode girar livremente em torno de um eixo horizontal que passa pelo seu centro. Uma corda é enrolada, né, na periferia do disco e um corpo A ligado à corda é deixado cair sob a ação da gravidade. O movimento de A, né, nós sabemos, é uniformemente variado. Quando A cai, ele faz o disco girar. O disco gira. Tá? Porque ele está preso ao barbante, né? Então quando A cai, ele puxa o disco gira. No instante t igual a zero, a velocidade do corpo A é 0,04 metros por segundo. E após 2 segundos, A desce 0,2 metros. Achar a aceleração tangencial e normal em qualquer ponto da superfície do disco. Então tem essa situação aqui dessa figura. Eu enrolo a corda no barbante no disco, tá? E prendo a um corpo A. Eu solto ele, quando ele cai acelerado, né, pela gravidade, e o disco gira. Quando o disco gira, ele tem aceleração tangencial e normal. Quando aqui para o corpo A, né, a aceleração é só tangencial, né? É linha reta aqui, né? E aqui é uma foto, né, ou várias fotos, né, com uma câmera rápida, né, em vários instantes,
do objeto caindo e o disco girando. Então o movimento é uniformemente acelerado. Então x de t vai ser v0t, né, considerando x0 igual a 0, tá? Mais o meio de at é a aceleração tangente, vezes t ao quadrado. Tá? Isso implica que x de t vai ser igual a 0,04t, mais, aqui se o meio é esse 0,5 aqui, vezes a aceleração tangente, vezes o tempo ao quadrado. Em x igual a 2, né, ou em t igual a 2, x de 2 é 0,2 metros. Então eu coloco aqui x igual a 0,2 metros e t igual a 2. E acho a aceleração tangente. 0,12 dividido por 2. 0,06 metros por segundo ao quadrado. Então o x de t vai ser o que? 0,04t mais 0,5 vezes 0,06 t ao quadrado, né, que é isso aqui. X de t 0,04t mais 0,03 t ao quadrado em metros. Então eu derivo e acho a velocidade. Derivada de 0,04t é 0,04 e de 0,03t ao quadrado é 0,06. Desce o expoente aqui, fica 2t, vezes 0,06 fica 0,06t. Então essa é a velocidade em metros por segundo. A aceleração tangencial, né, é o que é derivado da velocidade em relação ao tempo, é 0,06. Então nós encontramos novamente 0,06 metros por segundo ao quadrado. Então da figura nós vemos que ρ é igual a 0,1 metro. O raio é 0,1 metro. É constante, né, 0,1 metro. E a velocidade ao quadrado, eu já tenho a velocidade, eu elevo ao quadrado. Tem a velocidade aqui. Coloco aqui ao quadrado. Elevei ao quadrado aqui, ficou essa expressão aqui. 0,0016 mais 0,0048t mais 0,0036t ao quadrado dividido por 0,1. Então essa é a aceleração normal, né? Aceleração normal em função do tempo. 0,016 mais 0,048t mais 0,036t ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Então em t igual a 2, a aceleração normal, né, fazendo as contas, substituindo aqui no lugar do tempo, vai ser 0,256 metros por segundo ao quadrado. E o módulo da aceleração, né, será, colocando ao quadrado e tirando a raiz, as componentes é a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração normal ao quadrado. Isso fornece uma aceleração de 0,263 metros por segundo ao quadrado. Então, o caso mais simples é um movimento circular com um raio constante.
Então vamos discutir a aceleração e velocidade do movimento circular. Então a partícula gira, né, ao redor de um ponto, o centro, tá? Que fica sempre a mesma distância dele, que é o raio. Então a trajetória dela é esse círculo aqui. Eu tenho aqui o comprimento de arco S, tem o ângulo θ, tá? E a velocidade tangente à curva, tangente ao círculo. Então ela é perpendicular ao raio. O comprimento de arco, né, é o raio vezes o ângulo. Essa aqui é o raio vezes o ângulo θ. A unidade, né, fazendo análise dimensional, a unidade de comprimento de arco, tá, vai ser igual a unidade de raio vezes a unidade de ângulo θ. Então, se eu divido os dois lados pela unidade de raio, né, fica a unidade de θ igual a unidade de comprimento sobre a unidade de raio, tá, que é, ambos são unidade de comprimento. Então é metro sobre metro igual a 1. Então a unidade do ângulo no sistema internacional é a dimensional. Não tem unidade, tá? Usando a definição de diferencial, né, ds igual a ds dθ dθ, né? S igual a r θ. Então diferencio o raio a constante, ds igual a r dθ. Então, comparando, ds dθ, né, é igual ao raio. Velocidade. A velocidade, o módulo da velocidade é o que? ds dt. E eu posso escrever como ds dθ dθ dt. Eu posso escrever S variando como função de θ e θ função de t. Uso regra da cadeia. Mas ds dθ é o raio. E dθ dt é a velocidade angular, o ômega. Então, fazendo análise dimensional, né, a unidade de velocidade vai ser igual a quê? A unidade de comprimento vezes a unidade de velocidade angular. Ômega igual a dθ dt é a velocidade angular. Então, mas ômega, como é a velocidade angular dθ dt, então a unidade de ômega é o que? A unidade de θ, que é 1, que é dimensional, dividido pela unidade de tempo. Tá? Θ sobre tempo aqui, ângulo sobre tempo, a derivada de θ em relação ao tempo, igual a 1 sobre S. Então a unidade no sistema internacional de velocidade angular é segundo a menos 1. Ou se escreve também radianos por segundo, né? Mas no sistema internacional seria segundo a menos 1. Então a unidade de velocidade com isso, né, vai ser o que? Unidade de comprimento, que é o raio, do raio, né, vezes velocidade vezes unidade de velocidade angular. Então vai ser unidade de comprimento vezes unidade de tempo a menos 1. Tá? Então vou colocar aqui T a menos 1. Então isso vai fornecer o que? Metros por segundo. Como era esperado. Velocidade angular, como dá para ver aqui, né, é a taxa de variação, a derivada, né, ela fornece a taxa de variação da função em relação à variável que você deriva. Então aqui o ômega é a taxa de variação do ângulo, né, em relação ao tempo. É a derivada do ângulo θ em relação ao tempo. Produto vetorial. Como a velocidade
pode ser escrita igual a ômega vezes R, tá? Ela é tangente à curva, né? E é perpendicular ao raio. Então eu posso usar o produto vetorial para escrever a velocidade, né? Como a velocidade é perpendicular ao raio, podemos considerar a velocidade angular ômega, né, como um vetor perpendicular ao plano do movimento, plano XY. Então a velocidade angular eu considero como perpendicular a V e perpendicular ao raio. Então eu posso escrever então a velocidade igual a ômega vetor R. Por quê? Porque o módulo de V vai ser igual a ômega, o módulo de ômega, vezes o módulo de R, vezes o seno do ângulo entre eles dois, que é π sobre 2, 90 graus. Então vai ser ômega R novamente. Então se eu considero o ômega perpendicular ao plano do movimento, né, eu posso escrever a velocidade como produto vetorial de ômega com R. Tá aqui só. Então considera-se o sentido de rotação, né, pela regra da mão direita. Novamente aqui, regra da mão direita, com o polegar apontando no sentido de ômega e a mão fechando, dando sentido de rotação. Tem a figura aqui. Então, ó, eu pego minha mão direita, aponto na direção de ômega e o sentido de rotação vai coincidir com o sentido que eu fecho a minha mão. Minha mão dá o sentido de rotação. Então a partícula que está girando aqui, né, nesse sentido, porque ômega está apontando para cima. Se ômega apontar para baixo, aí o sentido de rotação inverte, tá? E vice-versa, né? Se eu inverto o sentido de rotação, o ômega inverte o sentido, tá? Que como V é perpendicular a R, né, aqui, e ômega é perpendicular ao plano do movimento. Então perpendicular a esse círculo aqui. Então, no caso mais geral, que o movimento não é no plano XY, né, esse comprimento aqui R, né, é o que? É o módulo do vetor posição, aqui esse R pequeno, né, vezes o seno do ângulo dele com o eixo Z, ou seja, o seno do ângulo com ômega. Ômega é paralelo ao eixo Z. Então, esse R grande aqui é o módulo de R, do vetor posição, seno de gama. Tá? Se o movimento é no espaço 3D, né, paralelo ao plano XY, tá? O raio da circunferência é R igual ao módulo do vetor posição, vezes o seno do ângulo que o vetor posição faz com o eixo Z. Onde R é o módulo do raio vetor, ou vetor posição. E gama é o ângulo entre ômega e o raio vetor R, que é paralelo ao eixo Z. Então eu posso escrever também na forma de produto vetorial. O módulo de V vai ser o módulo de ômega vezes o módulo de R seno de gama, mais R seno de gama é o raio da circunferência. Eu posso escrever vetor velocidade igual vetor velocidade angular com produto vetorial com o vetor posição R. Aqui dessa figura, né, no plano, né, se a partícula está girando assim, nesse sentido anti-horário, né, então o polegar está apontando na minha direção. Então o vetor
velocidade angular, ele está saindo do plano da tela, né, e apontando para mim. Se a partícula fosse no sentido contrário, o polegar entraria na tela. Então, o vetor velocidade angular estaria entrando na tela. Então, movimento circular uniforme. Então, o nome já diz que o ômega é constante, né? É uniforme, então, apesar de ser circular, a velocidade angular é constante. Isso implica, né, que, como o raio é constante, a velocidade linear, né, o v, é constante também. Então implica que a aceleração normal é constante. Eu vou acrescentar mais uma linha aqui, só para reforçar. Então a aceleração tangencial, né, como ela é a derivada do módulo da velocidade, e a velocidade é constante, ela é igual a zero. Então o módulo da velocidade não muda, mas a direção da velocidade muda, tá? Esse termo aqui às vezes é chamado de aceleração centrípeta. Ela aponta para o centro. Então ômega é igual a uma constante, então d ômega dt é zero. Isso implica que ômega é d θ dt, que é constante. Então eu vou integrar em relação ao tempo. Eu vou obter aqui integral de ômega dt', de t0 até t, igual a integral de dθ dt', de t0 a t. Dθ dt', né, é a diferencial de dθ, que eu chamo agora de dθ'. De θ a zero, né, em t igual a zero, até θ, quando o tempo é t. Ômega constante, então ele sai da integral. Também o pessoal da noite me falou que vocês ainda não viram integral definida, tá? Eu não sei no caso da turma de vocês. Quando eu coloco os limites de integração, tá, é uma integral definida. Vocês vão ver isso. Se não viram ainda, então verão em breve. A integração é a mesma, só que no final eu substituo a função, eu aplico os limites de integração, é um menos o outro. Tem um limite inferior e um limite superior, tá? Então, a integral de dt' é simplesmente t', né, do intervalo do limite de integração t0 até t. No caso aqui eu considerei t0 igual a zero. E a integral de dθ', né, é θ', de θ0 até θ. Então, eu substituo, fica ômega t, ficaria aqui ômega t menos zero, né? Então fica ômega t. Vou colocar aqui só. Ficaria t menos zero, né, igual θ menos θ0. Então nós ficamos no final com θ igual a θ0 mais ômega t, né? Eu isolo θ aqui, fico com θ igual a θ0 mais ômega t, que é semelhante, né? Se trocando θ por x,
e ômega por v, né, é a equação do movimento retilíneo uniforme, né? X igual a x0 mais vt, né? É a mesma equação. Só trocar θ por x, θ0 por x0 e ômega por v. Então, isso aqui é o ângulo para o movimento uniforme, circular uniforme. Apesar de ser uniforme, ele tem uma aceleração, né? Que é a aceleração normal, né? Eu coloquei aqui, já tinha colocado aqui. Então, no caso particular do movimento circular uniforme, né, obtemos para a aceleração tangencial igual a que? dv dt igual a d dt, o raio, vezes ômega, que é a velocidade, né, igual ao raio vezes d ômega dt mais ômega constante. Então a derivada é zero, então isso aqui fica zero, então a aceleração tangencial é zero. E para a aceleração normal, é o que é o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio, é igual a r vezes ômega ao quadrado dividido por r, né? Então fica r ao quadrado, ômega ao quadrado dividido por r. Isso é o que? R vezes ômega ao quadrado. Então a aceleração normal, né, o centrípeta, é igual ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Eu posso escrever também pelo produto vetorial. Então V igual a ômega vetor R. Então a aceleração é o que? dv dt. Isso aqui vetor, né? Então vai ser d dt de ômega vetor R. Mas ômega é constante, então a derivada não atua nele. Vai atuar no R. Fica ômega vetor dr dt. Mas dr dt é V. Então a aceleração normal, né, que é tangencial a zero, é igual à própria aceleração. Vai ser igual a ômega vetor V. Mas substituindo V de novo aqui, ômega vetor R, né, vou encontrar aqui a aceleração normal é ômega vetor R. Então, o produto vetorial ômega vetor R é um vetor. Então, eu posso fazer o produto vetorial dele com ômega novamente. Então, a aceleração normal vai ser ômega vetor R. Tá? Então, significa o quê? Que ômega, né, esse resultado aqui, esse vetor, ômega vetor R, vai ser perpendicular tanto a ômega quanto a R. Né? Então, ele vai ser perpendicular a ômega. Né? Está aqui na figura, né? Tem um ômega aqui no centro da circunferência, mas eu posso botar aqui também, paralelo ao eixo Z. Então ele é perpendicular ao vetor velocidade, que é V igual a ômega vetor R, tá? E é perpendicular, tá? E a perpendicular a ômega vetor V, né? Então ômega vetor V, ele aponta para o centro da circunferência, tá? Ômega vetor V, né, é perpendicular a ômega e perpendicular a V, né? Mas V é ômega vetor R. Então essa é a aceleração. A aceleração normal, né? Vê que ela aponta para o centro, a aceleração centrípeta igual à aceleração normal. Como o movimento é circular, né, o tempo para a partícula dar uma volta completa é chamado de período. Então, considerando θ0 igual a zero, tá? E θ igual a 2π para t igual a período, né, chamando esse tempo de período. Então eu tenho θ igual a θ0 mais ômega t. Isso implica que 2π igual a zero mais ômega p.
Então o período é 2π sobre ômega. Então, P igual a 2π sobre ômega é o período. Estou fazendo análise dimensional, tá, do período, né, vai ser que a dimensão de 2π sobre ômega. 2π é um número, então fica 1 sobre a dimensão de ômega. A dimensão de ômega no sistema internacional é segundo a menos 1, então a unidade do período vai ser segundo, né? Como é tempo no período, então tem que ser o segundo, então é isso aqui. A frequência é definida como o inverso do período, tá? Então eu tenho que a frequência é 1 sobre π, então ela é 1 sobre 2π sobre ômega. Então ômega eu inverto aqui, né? 1 sobre 2π sobre ômega é o inverso de 2π sobre ômega, então é ômega sobre 2π. Se eu multiplico os dois lados por 2π, eu encontro também que ômega é 2πf, está relacionado com a frequência. Fazendo análise dimensional da frequência, tá, ser o inverso do período, né? Então vai ser 1 sobre a unidade de período. Unidade de período é segundo, então a unidade de frequência é segundo a menos 1. Sistema internacional. Também se usa muito a unidade do Hertz. Então, esse 1 sobre segundo, né, é igual a 1 Hertz, que se escreve assim, Hertz. Isso é uma homenagem a um físico alemão, H.R. Hertz. Tá? E às vezes também se usa a unidade de rotações por minuto para a frequência. Mas no sistema internacional é segundo a menos 1. Eu deixo como um exercício, tá? Os ponteiros de um relógio dão uma volta completa após um certo período. Calcula a frequência e o período para os ponteiros dos segundos, dos minutos e das horas. Tá? Movimento circular uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, né? Vou completar aqui, circular. A velocidade angular varia uniformemente com o tempo. Então, ômega diferente de uma constante implica d ômega dt diferente de zero. Então, isso implica uma aceleração angular, alfa, que é a taxa de variação da velocidade angular com o tempo. Alfa é d ômega dt, que é a aceleração angular. A aceleração é a derivada de ômega em relação ao tempo, mais ômega é a derivada de θ em relação ao tempo. Então, eu posso escrever a aceleração como a derivada segunda, né, de θ em relação ao tempo. Se a aceleração angular é constante, o movimento é circular uniformemente variado. Então, a equação do movimento para achar a velocidade angular. Então, alfa constante igual a derivada de ômega em relação ao tempo. Então, eu integro os dois lados da equação, né? Fico com o integral de t0 a t de alfa dt' igual a integral de t0 a t de d ômega dt'. Mas d ômega dt' é d ômega, que eu chamo de ômega'. E alfa é constante, eu tiro da integral. Aí fica alfa, a integral de dt', né, é simplesmente t', de t0 até t. E a integral de d ômega' é simplesmente ômega' de ômega 0 até ômega.
Então, aplicando os limites de integração, né? O que alfa vezes t menos t0, né? Vai ser igual a ômega menos ômega zero. Então, isolando o ômega, encontra que ômega é igual a ômega zero mais alfa t menos t0. Fazendo t0 igual a zero, né? A gente obtém aqui ômega igual a ômega zero mais alfa t. Que é a mesma equação, é semelhante, né? Não é a mesma equação, né? Mas é a mesma forma de equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Ômega eu troco por V, e ômega zero eu troco por V0 e alfa eu troco por A. Então ficaria V igual a V0 mais AT. A equação do movimento, né, agora determinando a posição angular, tá? O que eu tenho dθ dt é ômega, né? E tenho que ômega é ômega zero mais alfa t. Então eu integro os dois lados, né? Integro os dois lados em relação ao tempo. Uso a noção de diferencial de θ, escrevo de θ'. Ômega zero é constante, eu vou tirar da integral, e alfa é constante, tiro da integral. A integral da soma é a soma das integrais. E com essa equação aqui. Aqui a integral da diferencial é a própria função θ. θ' de θ0 até θ, de dt' é t', né? Fica ômega 0 t', de t0 até t, mais alfa, aqui de t' de t', fica t' elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, fica alfa t' ao quadrado sobre 2, de t0 até t. Então fica θ menos θ0 igual a ômega 0 t menos t0, mais 1 meio de alfa t ao quadrado menos t0 ao quadrado. Substituo os limites de integração, né? É um menos o outro. Limite superior menos limite inferior. Coloco. Então, se t0 igual a 0, encontro θ igual a θ0 mais ômega 0t mais 1 meio de alfa t ao quadrado. Novamente, né, aqui como se fosse x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de g de A, né, t ao quadrado. Posição como se fosse um movimento uniformemente variado retilíneo. Mesma equação, só trocar as variáveis. Então, aceleração tangencial e normal. Agora, no caso do movimento circular uniformemente variado, obtemos para a aceleração tangencial, né, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, vai ser o que? A derivada de r vezes ômega em relação ao tempo. Mas o raio é constante, né? Fica a derivada de ômega em relação ao tempo. Ou a derivada segunda de θ em relação ao tempo, mas isso é aceleração angular. Então a aceleração tangencial é igual ao raio vezes a aceleração angular. Então, e para a aceleração normal, né, ou aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio, né, é a mesma expressão. R ômega ao quadrado sobre R igual a R ao quadrado sobre ômega ao quadrado sobre R igual a R ômega ao quadrado. Só que o ômega aqui não é constante, né? Esse ômega aqui ao quadrado, né,
é isso aqui. Tá. Vou colocar aqui para reforçar, porque às vezes a pessoa pensa que é constante. Embora tenha derivado aqui, né? Não é zero, então não é constante, mas só para reforçar. Então, a aceleração normal, né, ponta por cento, varia com o tempo. Então, exemplo aqui. Calcular a velocidade angular da Terra em torno de seu eixo. Então, a primeira tendência, né, de todo estudante, isso aqui está no livro, tá? No Alonso e Fim, naturalmente seria usar ômega igual a 2π sobre t, né, e escrever para o período P o valor 8,640 vezes 10 a 4 segundos, tá? Correspondendo a um dia solar médio. Esse dia solar médio, né, é você, por exemplo, zera o cronômetro, por exemplo, no meio-dia, que o Sol está lá em cima, né? E na cabeça, né? Vamos dizer assim. E no outro dia, na mesma posição do Sol, você crava o cronômetro. Aí vai dar esse tempo aqui em segundos. É um tempo médio, né? Porque você tem que fazer de vários dias. Então isso significa o quê? Que o Sol está na mesma, ou a Terra está na mesma posição relativa ao Sol. Então ela está de frente para o Sol, né? Mas devido ao movimento de translação da Terra, né? E adiantar, então vamos continuar aqui a história. Então, entretanto, né, se pudéssemos desta maneira, né, procedêssemos desta maneira, o resultado não seria correto. Então vamos entender por quê. Consideramos o ponto P da figura. Então ela está sem escala, né, que é o Sol muito maior que a Terra, e essas distâncias aqui também estão sem a distância real, só um esboço. Então aqui imagine que a nossa cidade está aqui nesse ponto P, de frente para o Sol. Mas devido ao movimento de translação da Terra, né, ela percorreu esse ângulo aqui gama. Como essa linha vertical aqui é paralela a essa linha aqui menor, esse ângulo aqui gama é o mesmo aqui gama. Então, se você considera o período, né, o tempo solar médio, não dá tempo da Terra chegar e ficar de frente para o Sol. Devido a esse movimento de translação, tá? Deixa eu botar aqui. Então, após a Terra completar uma revolução em torno de seu eixo, né, polar, tá? Tempo correspondente a um dia sideral, né, ela está em E', né, devido ao seu movimento de translação. Tá? E o ponto P estará em P'. Tá? Contudo, para completar um dia, né, a Terra terá ainda que girar em um ângulo gama, né, para ficar de frente para o Sol, tá? Até que o ponto esteja em P'. Tá?
novamente de frente para o Sol. Então, o tempo para a Terra dar o giro, né, em torno do seu eixo é chamado de dia sideral. Ele é menor que esse período aqui para a Terra girar e ficar de frente do Sol novamente. O tempo para ela dar uma volta, né, seria aqui, em pelinha. Mas o tempo para ela voltar a ficar de frente para o Sol novamente seria esse tempo de pelinha mais o tempo para ela girar o ângulo gama. O tempo até pelinha é chamado de dia sideral. E o outro tempo, né, é um dia solar médio. Tá? Então ele é um pouco menor, né, que esse tempo aqui. Esse aqui, 8,616 vezes 10 a 4 segundos. Tá? Ou seja, cerca de 240 segundos mais curto do que o dia solar médio. Tá? Então, ômega vai ser 2π sobre P usando esse período aqui correto. Vai fornecer uma velocidade angular de 7,292 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Então, a gente pode estimar nessa diferença de 240 segundos. Porque a Terra, ela descreve uma órbita completa em torno do Sol em 365 dias. A órbita não é circular, tá? É elíptica. Então, significa que o ângulo gama, tá, correspondente a um dia é pouco menor que 1 grau, ou 0,01745 radianos. Então, considerando θ0 igual a zero, né? Então, θ é igual a ômega t, então t igual a θ sobre ômega. Eu coloco esse ângulo aqui, dividido pela velocidade angular, dá 239 segundos, né? Bem próximo de 240 segundos. Outro exemplo, né? Já considerando a velocidade angular que calculamos, é isso aqui. A Terra gira uniformemente em torno de seu eixo com velocidade angular, né, que nós calculamos, 7,292 vezes 10 a menos 5 por segundo. Né? Achar em termos da latitude a velocidade e aceleração de um ponto na superfície da Terra. Então, devido ao movimento de rotação da Terra, né, todos os pontos na superfície se movem, então, com movimento circular uniforme. O movimento da Terra, ômega é constante, né? Então, movimento circular uniforme. A latitude do ponto A é definida como o ângulo, né? Vou botar aqui de ponto A é definida como o ângulo lambda que o raio da Terra, né, CA, o centro C, até o ponto A na superfície da Terra, faz com o raio CD no Equador. Tá? C é o centro da Terra. Então, aqui tem a Terra, tá, girando. Eu pego um ponto A sobre a superfície da Terra, quando ele gira, ele descreve essa circunferência aqui, essa linha tracejada, tá? E a velocidade aqui V. Aqui é o Equador que divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte aqui, e aqui embaixo hemisfério sul.
essa linha que divide a Terra em dois hemisférios é chamada de equador. O ângulo, né, com esse plano do equador, né, que corta a Terra em duas partes iguais, né, e o raio vetor fornece a latitude do ponto sobre a Terra. Essa linha aqui, que vai do Polo Norte ao Polo Sul, aqui tracejada, é o meridiano. Então essa figurinha aqui, peguei lá do IBGE, nós temos o meridiano, que é chamado primeiro meridiano de Greenwich, né? O ângulo é 0, tá? À medida que você vai aqui para a esquerda dele, você vai aumentando o grau, que é chamado de longitude, tá? Vai aumentando até você voltar aqui do outro lado, né? É 360 graus do outro lado. E aqui tem o ângulo, né, a partir do equador, é 0 no equador, que dá a latitude. Aqui do 0 para o Polo Sul é a latitude sul. O ângulo vai aumentando até 90 graus aqui no Polo Sul. E daqui do equador para o norte é latitude norte, e o ângulo vai aumentando até o Polo Norte. Então esse ponto aqui, ele a latitude dele é 40 graus sul, tá aqui, e a longitude dele é 40 graus oeste, ele está para a esquerda. Então esse ângulo gama aqui do raio vetor com o equador, né, com o plano do equador, essa linha CD aqui sobre o plano do equador, é chamado de latitude. Então, pode ser latitude aqui é o 0 no equador, então para cima é latitude norte, e aqui para o sul é latitude sul. E aqui para a esquerda e direita é longitude oeste e leste, respectivamente. E o vetor aqui V, girando aqui com a partícula, né, nesse plano, esse plano é paralelo ao plano do equador. Então V é paralelo ao plano do equador. Então ômega aqui está na direção do eixo da Terra, o eixo norte-sul, passa pelo centro da Terra, né? É do norte, passa pelo centro da Terra até o sul. Então, o raio da órbita, né, de um ponto sobre a superfície da Terra, que nós escolhemos, é igual ao comprimento AB. Esse comprimento aqui, do ponto A até o ponto B no centro da circunferência. E esse raio é o que? É o vetor posição R vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo norte-sul, que passa pelo centro da Terra. Seria o eixo Z, por exemplo. Mas, como esse ângulo aqui é lambda, e esse eixo aqui norte-sul é perpendicular ao plano do equador, né? Então esse ângulo todo aqui até o eixo norte-sul é 90 graus. Se aqui é lambda, esse aqui entre o vetor posição e o eixo norte-sul é 90 menos lambda. Então o raio é seno de 90 graus menos lambda, mas seno de 90 graus menos lambda é cosseno de lambda. A velocidade de um ponto na superfície da Terra, né, é tangente à circunferência e, portanto, paralela ao equador. É paralela ao equador. Né?
Então seu módulo, né, o que? É ômega R, o raio da circunferência vezes a velocidade angular. Mas R é o que? É um módulo do vetor posição, do ponto A, vezes o cosseno de lambda. A aceleração centrípeta, né, ou aceleração normal, porque o movimento é uniforme, né? Portanto, dirigida para B, né, para o centro. Seu módulo é o que? É ômega ao quadrado vezes o raio. Então vai ser ômega ao quadrado, módulo do vetor posição, cosseno de lambda. Nós calculamos o ômega, 7,292 vezes 10 a menos 5 por segundo, né? E o raio da Terra é 6,35 vezes 10 a 6 metros. Então, substituindo aqui na velocidade, vamos encontrar que a velocidade 463 cosseno de lambda metro por segundo. E a aceleração, né, substituindo, ômega ao quadrado R cosseno de lambda vai fornecer 3,38 vezes 10 a menos 2 cosseno de lambda metros por segundo ao quadrado. Então veja que aqui no equador, né, lambda é zero. Então o cosseno tem seu valor máximo, né? Cosseno de 0 é 1. Então a aceleração no equador 3,38 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui também a velocidade, cosseno de 0 é 1, é 463 metros por segundo. Mas à medida que o lambda aumenta, o cosseno diminui, né? E a aceleração aqui e a velocidade também diminui, depende de lambda. Então, no sentido do polo norte, né, ou do polo sul, a velocidade e a aceleração do corpo diminui sobre a superfície da Terra. Então, movimento curvilíneo geral no plano. Veja que a gente pode generalizar para o espaço, né? A gente está considerando um caso mais simples, que é no plano, que é suficiente para o nosso caso. Então, vamos lá. Posso escrever o vetor velocidade, igual a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Eu posso escrever o vetor posição como o módulo dele vezes o unitário na direção dele. Então o vetor posição R vai ser o módulo dele vezes o unitário R, que aponta na direção dele. Então significa que o unitário R vai mudar de direção, né, à medida que R muda de direção. Ele tem módulo constante, mas vai variar a direção. Então, o meu procedimento das componentes normais e tangenciais da aceleração. Eu derivo o módulo de R em relação ao tempo, vezes usar a regra do produto, né? Deriva o módulo de R em relação ao tempo, vezes o unitário R, mais o módulo de R vezes a derivada do unitário R. Então, eu tenho que escrever o unitário R em termos das componentes x e y, né? E aqui a gente está considerando o plano XY. Aqui o unitário R faz um ângulo θ, né, com o eixo X. Ele faz um ângulo. Então é só projetar ele. Aqui vai ser o módulo dele, que é 1, né, vezes o cosseno de θ, unitário X, mais o módulo dele, vezes o seno de θ, unitário Y. Então, o unitário R vai ser cosseno de θ, unitário X, mais seno de θ, unitário Y.
mesmo procedimento para o unitário θ. O unitário θ ele é perpendicular ao vetor posição. Então, novamente, se ele é perpendicular entre o unitário θ e o unitário r, é π sobre 2. E o ângulo entre o unitário r e o unitário x, o eixo x, é θ. Então, o ângulo dele a conexão caiu. Vocês estão acompanhando? Estão assistindo? Tá, ok. Eu tô gravando o vetor unitário θ, então projetando ele também sobre o eixo x, tá? Tava aqui, deixa eu retornar. Eu tenho que projetar, né? Como não fiz no caso da componente normal e tangencial da aceleração, tenho que projetar o unitário r sobre o eixo x e o unitário θ também sobre o eixo x, só que ele muda de direção o tempo todo. Θ então varia com o tempo, né? Então o unitário r vai ser o módulo dele, que é 1 cosseno de θ unitário x, mais o unitário r, o módulo dele, seno de θ unitário y. Então, unitário r é cosseno de θ unitário x, mais seno de θ unitário y. Para o unitário θ, né, ele forma um π sobre 2 com o unitário r, porque eles são perpendiculares. E ainda tem o θ, né, com o eixo x. Então, o ângulo que ele forma com o eixo x é π sobre 2 mais θ. Então, o unitário θ... Sim. Você está apresentando lá? Como? Não está aparecendo, não tá aparecendo na tela pra gente. A apresentação. Então eu vou... E caiu a conexão aí. Então vocês viram até onde? Eu creio que até aí. O senhor falou, só que não estava apresentando. Agora. Pronto, agora então está. Aqui movimento curvilíneo geral no plano. O vetor velocidade eu posso escrever como a derivada do vetor posição em relação ao tempo. Mas eu posso escrever o vetor posição como o módulo dele vezes o unitário na direção dele. Então tem o vetor posição R aqui para o caso do ponto A e o unitário na direção dele, o unitário R. Só que à medida que o ponto se move, né, que a partícula se move, o R se move e o unitário R também se move. Então esse ângulo que ele faz com o eixo X vai variar com o tempo. Então, como no caso da componente tangencial e normal da aceleração, eu preciso derivar, eu uso a regra do produto aqui. Então, derivo o módulo de R em relação ao tempo vezes o unitário R, mais o módulo de R vezes a derivada do unitário R em relação ao tempo. Então eu escrevo o unitário R em termos dos unitários X e Y, né, que tem modo e direção constantes. Então eu projeto o unitário R no eixo X, no eixo Y. Dessa forma, tem o unitário R vai ser o módulo dele, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo X, unitário X, mais módulo do unitário R, vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo X, vezes o unitário Y, que é igual ao cosseno de θ, unitário X, mais seno de θ, unitário Y. Para o unitário θ, né, ele é perpendicular ao unitário R, então além desse ângulo θ que ele faz com o eixo X, ele tem π sobre 2 aqui, né? Ele faz π sobre 2 com o unitário R mais θ para completar com o eixo X. Então ele faz o ângulo de π sobre 2 mais θ. Então vai ser o módulo dele, o unitário θ, que é 1, vezes o cosseno de π sobre 2 mais θ, unitário X, mais módulo de unitário θ, que é 1, vezes seno de π sobre 2 mais θ, unitário Y.
cosseno de π sobre 2 mais θ é menos seno de θ, vezes unitário x, e seno de π sobre 2 mais θ é cosseno de θ, né, vezes unitário y. Então, nós encontramos que o unitário R é cosseno de θ unitário x mais seno de θ unitário y. E o unitário θ é menos seno de θ unitário x mais cosseno de θ unitário y. Então, a derivada do unitário R, né, em relação ao tempo, essa derivada, esse θ, né, depende do tempo. Né? Então, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada da soma, né, é a soma das derivadas. Eu separei aqui. A derivada do cosseno de θ, eu derivo o cosseno, a derivada do cosseno é o seno. Então, é seno de θ, menos seno de θ, né? Veja a derivada do argumento, que é o θ de t. Então, é dθ dt. Unitário x. Mais derivada de seno de θ é cosseno de θ. Veja a derivada do argumento é dθ dt. Unitário y. Aí eu agrupo aqui dθ dt, eu coloco em evidência. Vezes menos seno de θ unitário x mais cosseno de θ unitário y. Que é dθ dt unitário θ. Por quê? Porque o unitário θ, né, é o que? Menos seno de θ unitário x mais cosseno de θ unitário y. Então, a derivada do unitário R em relação ao tempo é igual à derivada de θ em relação ao tempo vezes o unitário θ. Né? Então, a derivada do unitário R em relação ao tempo tem a direção do unitário normal ao raio vetor, o θ, unitário θ. Então, podemos escrever o vetor velocidade como v igual a dr dt, unitário r, mais r, d unitário r dt, que é igual a dr dt unitário r, mais r, esse r aqui, né? Vezes dθ dt unitário θ. A primeira componente de V é dr dt unitário R. É um vetor paralelo a R, tá, denominado de velocidade radial, e é responsável pela variação do módulo de R. A segunda componente de V, né, é R dθ dt unitário θ. E é responsável, né, é um vetor perpendicular a R e é responsável pela variação da direção de R. Então, essa componente aqui, ela muda a direção de R, e essa componente aqui muda o módulo de R. A componente que muda a direção de R é chamada velocidade transversa. Tá? Então, podemos escrever, né, em componentes aqui, VR igual a dr dt, velocidade radial, e Vθ igual a R dθ dt, que é igual a R vezes ômega, né, velocidade transversa. Tá? Com isso a gente termina essa parte, né, e começa a parte de velocidade relativa. Então, a velocidade relativa, né, velocidade dos corpos A e B, tá? Velocidade relativa, né, no caso aqui a velocidade de dois corpos A e B é VA igual a DRA dt e VB igual a DRB dt, de dois corpos em relação a uma origem, né, de um sistema de coordenadas. Mostrar aqui a figura aqui. Em relação à origem do sistema de coordenadas, né, a velocidade VA é dRA dt e a velocidade
VB e DRB dt. Mas também eu posso ter a velocidade de A em relação a B. O vetor posição de A em relação a B, né, e de B em relação a A, né? Aqui a diferença é RB menos RA, né? Esse vetor RBA, tá? Então ele começa no A e termina no B. Então, o vetor posição relativa de B relativa a A, né, é a diferença entre RB menos RA, que a gente chama de vetor RBA. Então, você pode ler como B relativo a A, que é o que? RB menos RA. Então, a velocidade relativa de B em relação a A é VBA. B relativo a A, que é a derivada desse vetor aqui em relação ao tempo. Então VBA, tá, é ddt de RB menos RA. Então vai ser derivada de RB em relação ao tempo menos derivada de RA em relação ao tempo. Isso fornece VB menos VA. Então a velocidade VBA de B relativa a A vai ser VB menos VA. A aceleração relativa, né, de B em relação a A, que é ABA, é a derivada em relação ao tempo dessa velocidade. Então ABA vai ser ddt de VB menos VA. Vai ser dVB dt menos dVA dt, que é igual a AB menos a né? Então ABA vai ser AB menos A. E se eu quiser o inverso, né, eu troco a ordem. O vetor posição relativo de A, né, posição relativa de A relativa a B, né, é RAB, que é trocar a ordem RA menos RB. Eu faço todo o procedimento, tá? E isso muda o sinal. VAB é igual a menos VBA. Um é o inverso do outro. Mesma coisa a aceleração. VAB é igual a menos, ou AAB é igual a menos ABA. Só muda o sentido. Desse relativo a esse, né? E de esse relativo a esse. Então só muda o sentido aqui. Então um exemplo, né? Um avião A voa para o norte a 300 km por hora em relação ao solo. Durante isso, outro avião B voa na direção norte 60 graus com o oeste, né? A 200 km por hora em relação ao solo. Aqui que está em inglês, o oeste, né? É o oeste. Em relação ao solo, calcular a velocidade relativa de A relativa a B e de B relativa a A. Tem uma figura aqui. Então o avião A, né, ele viaja do sul para o norte. O avião B, ele viaja fazendo ele viaja para o norte, né, fazendo 60 graus aqui na direção oeste. Seria a noroeste, né? Algo assim, noroeste, né? Estou fazendo 60 graus com o norte, indo para o oeste. Então, escrevendo em vetores, né? O VA é esse aqui, vertical, na direção do norte. O VB é esse aqui, fazendo 60 graus com a direção norte. Então, eu quero ver AB, né?
e VBA. Né? VBA, né? Ele sai de A e termina em B. Né? Aqui. Então ele aponta, tem essa direção aqui. E VAB, né? Ele sai de B e termina em A. Então ele tem essa direção aqui. Então VA é colocando o eixo Y na direção norte, né? Vai ser 300 unitário Y, 300 km por hora. E o VB, né? Eu tenho que decompor ele. Eu tenho um módulo dele 200 km por hora, mas ele faz 60 km ou 60 graus, né? Com o eixo norte. Se aqui é 60 graus, né, com o eixo norte, e aqui é 90 graus, né, no primeiro quadrante, então o ângulo que ele faz com o eixo horizontal aqui, oeste e leste, né, é 90 mais 60 graus, é 150 graus. Então VB, né, então eu vou escrever aqui para não... vai ser 200, né, vezes cosseno de 150 unitário x mais 200 seno de 150 unitário y. Mas cosseno de 150 é menos seno de 60 e seno de 150 é cosseno de 60. Então seno de 60 é 0,866 aproximadamente, cosseno de 60 é 0,5. Então multiplico, então obtenho VB igual a menos 173,12 unitário x mais 100 unitário y. VAB é VA menos VB. Né? Então VAB é o que? 300 unitário y menos 173,12 unitário x mais 100 unitário y. Aqui menos por menos fica mais, fica 173,12 unitário x, menos por mais fica menos, fica 300 menos 100, fica 200 unitário y. Então VAB é 173,12 unitário x mais 200 unitário y. Então eu calculo o módulo, vai ser 264,6 km por hora. Eu tenho a componente, né, VAB está no primeiro quadrante. Então vai ser a componente y dividido, né, pela componente x. Isso fornece a tangente do ângulo que ele faz com o eixo x. Então a tangente desse número aqui, eu inverto, então θ é o arco tangente desse número, que fornece 49,107 graus. Então VAB faz com a horizontal, né, 49,107 graus. Mas se ele quer o ângulo alfa com o eixo norte, né, e eu sei que o eixo norte faz 90 graus com a horizontal, né, então o alfa vai ser 90, né, menos esse ângulo 49,107. Então alfa vai ser 90 graus menos θ, né? 90 menos 49,107 dá 40,89, que é aproximadamente 40,9 graus. Então a velocidade relativa aponta para o norte, né? 40,9 graus oeste, leste, né? Este é em inglês, east, né? Então para o leste. Então esse 40,9 graus é o alfa. Então é do norte
do norte, 40,9 graus para o leste. O VBA é só inverter, né? VBA eu boto menos aqui e menos aqui. O módulo não muda, né? Mas o ângulo muda. Muda o sentido, né? Eu inverto aqui, então. Mas como essa reta vertical aqui é a mesma, né? Ele vai fazer o ângulo que ele vai fazer com o eixo sul, com a parte sul, né? Vai ser o mesmo que o alfa. Então ele vai mudar, não muda o módulo, né? Muda só o sentido. E o ângulo aqui, só que o ângulo agora é com a parte sul. Então seria sul, né? 40,09, né? 40,9 oeste, né? Então seria S 40,9 graus oeste, que seria o oeste, né? Em inglês. Então, movimento relativo de translação uniforme. Então, referenciais inerciais. Dois referenciais se movendo um relativo ao outro com velocidade constante são chamados de referenciais inerciais. Então, na figura, né, vou colocar aqui, nessa figura aqui, nós temos dois observadores, ou dois sistemas de referências, O e O'. O observador O, ele está parado, e o observador O', ele está em movimento uniforme, né, velocidade V constante. Então os dois são observadores inerciais, um relativo ao outro, e eles estão observando o movimento de um corpo, no caso aqui desse ponto A. O O' está em movimento relativo a O, né? E O está em movimento relativo a O', mesmo ele estando parado, né? Mas para O' ele vê ele se afastando, só que em velocidade em sentido contrário. E os dois observam o movimento desse ponto A aqui. Então na figura vemos dois observadores, dois referenciais, tá, em movimento relativo. O referencial O está em repouso e o referencial O' está em movimento com velocidade constante V igual a módulo de V unitário x relativo ao referencial O. O vetor posição O' relativo a O, né, RO', é VT unitário x. A velocidade vezes o tempo, né, é a unidade de comprimento. Como se tivesse x igual a x0 mais vt. Se x0 é 0, né, significa que quando t igual a 0, né, as duas origens coincidem, né? Então, à medida que o tempo passa, eles vão se afastando de uma distância vt. Os vetores posição de um ponto A em movimento, né, em relação aos dois observadores O e O', né, são respectivamente R a O, né, e R' a O'. E seria o R, né, e o R' da figura. R a O, isso aqui que é o R, e o R' seria o A O'.
Então, se eu faço uma soma vetorial deles, né, o RAO vai ser RO' mais R'AO'. Tá aqui. O RAO, né, seria o R, e a soma vetorial do RO'O', que une as duas origens dos dois sistemas de coordenadas, mais o RAO', que seria o R'. E se eu quiser o R'AO', né, eu faço a diferença, é o RAO, né, menos o RO'O', né. O RAO', né, como ele termina no RAO, vai ser o RAO, né, menos o RO'O'. Tá aqui. Mas o RO'O' é VT unitário X. Então o R'AO', né, igual ao RAO menos VT unitário X, né, ele é chamado de transformação das coordenadas de Galileu-Galilei, ou transformação de Galileu. No caso geral, né, em que o observador Aulinha não se move apenas na direção X, né, ele está se movimentando aqui na direção X, por isso que é VT unitário X, mas ele poderia se mover aqui no plano XY, ou então se mover aqui no espaço, numa reta aqui no espaço. Então, no caso geral, o V, né, a gente escreve como um vetor V vezes o tempo, onde V seria o Vx unitário X, mais Vy unitário Y, mais Vz unitário Z. A velocidade relativa de A em relação ao linha, né, é só derivar em relação ao tempo. Vou derivar aqui R'AO', né, em relação ao tempo. Então tem a diferença do vetor, então a derivada da diferença é a diferença da derivada. Então a derivada de RAO em relação ao tempo é VAO. E a derivada de RO' é VO'. Então, considerando as componentes, né, VO' é igual a R derivada em relação ao tempo de RO', que é ddt de VT unitário X. V é constante, então eu derivo só o tempo aqui, vai ficar V unitário X. E VAO, né, que é derivada do vetor posição RAO em relação ao tempo, vai ser Vx unitário X mais Vy unitário Y mais Vz unitário Z. E VAO', né, vai ser o V' X unitário X mais V' Y unitário Y mais V' Z unitário Z. Então, separando as componentes, né, escrevo na forma vetorial. Escreva com as componentes, agrupa as componentes, igual ao vetor nulo. Eu obtenho três equações, né, uma para cada componente. Então, vou ter V'x menos Vx mais V igual a zero, V'y menos Vy igual a zero, e V'z menos Vz igual a zero. Eu isolo as velocidades para o observador em movimento, então V'x
vai ser a velocidade Vx medida pelo observador parado menos a velocidade do observador em movimento. V'y vai ser igual à velocidade y medida pelo observador parado. E V'z vai ser a velocidade Vz medida pela velocidade do observador parado. Tá? Se o movimento do ponto A é paralelo, né, ao eixo x, Vy e Vz são iguais a zero, né? E V igual a Vx. Então, V'x vai ser igual a V menos o V minúsculo, né, que é a velocidade do sistema V'. V'y, que é igual a Vy é zero, né? V'z, que é igual a Vz, é igual a zero. Então, V' vai ser igual a V'x, né? Igual a V menos V. Isso no caso do movimento do ponto A, né? Na mesma direção e sentido do movimento do sistema O'. Então, o sistema O', né, está se movendo na direção do eixo x, no sentido positivo do eixo x. Se o ponto A está aqui sobre o eixo x, se movimentando no mesmo sentido, né, as componentes das velocidades medidas pelo sistema O parado, né, vão ser Vx igual a zero, ele não se move na direção Vz, e Vy igual a zero, ele não se move na direção y, então ele só se move na direção x. Então a velocidade do corpo vai ser igual a componente na direção x, V igual a V'x. Eu substituo nessa expressão aqui das velocidades, né? Então, a velocidade do corpo de um sistema parado, né, em relação a um sistema em movimento, né? Então, eu comparo as duas velocidades medidas pelos dois referenciais. Então, se o movimento é na mesma direção do sistema em movimento, né, a velocidade do sistema em movimento, V' vai ser igual a velocidade medida pelo sistema parado menos a velocidade do sistema em movimento, V'. Tá? Se o movimento do ponto A é paralelo ao eixo Y, né, na direção do eixo Y positivo, portanto perpendicular ao eixo X, né, então Vx igual a Vz igual a zero e V igual a Vy. Então eu coloco o que? Eu coloco Vx igual a zero aqui, Vz igual a zero aqui e Vy igual a V. Então eu vou obter isso aqui, V'x igual a menos V, V'y igual a V e V'z igual a zero. Então eu calculo o módulo, né? Tiro a raiz quadrada do quadrado da soma das três componentes. Então V' vai ser raiz quadrada de V ao quadrado mais V pequeno, V minúsculo ao quadrado. A aceleração de A relativa à O', né, a O', é derivar a velocidade relativa, né, em relação ao tempo. Então, a derivada da velocidade a O', né, vai ser derivada em relação ao tempo de V a O menos V O'. Mas V O', né, é V unitário x.
mas V é constante, né? O V minúsculo, que é a velocidade do sistema de referência em movimento, ou linha, é constante, né? Então a derivada dela é zero. Então a gente encontra que a derivada de V linear linha, dt, é igual à velocidade de V a O dt. Então a aceleração medida pelos dois referenciais, tanto em movimento quanto em repouso, é igual, é a mesma. Tá? Então o vetor força igual a massa vezes a aceleração, tá? Onde m é a massa da partícula. Você multiplicou essa equação aqui pela massa, né? Os dois lados pela massa. Então enquanto que a força também medida pelos dois sistemas de referência é a mesma, F' é igual a F. Tá? Então as leis da física, né, são invariantes, tá? Então, portanto, dois referenciais inerciais, né, se movendo com velocidade constante um em relação ao outro, tá? Mede a mesma aceleração e a mesma força sobre a partícula. Tá? Dizemos que as leis da física são invariantes para dois observadores inerciais. Tá? F' é igual a F. Então tem um exemplo aqui mais completo, né? Com várias situações. No ar a 25 graus Celsius, né, ou 77 graus Fahrenheit, a velocidade do som é 358 metros por segundo. Ele calcula a velocidade relativa a um observador que se move a 90 km por hora. Aí A, afastando-se da fonte, B, aproximando-se da fonte, e C, perpendicularmente à direção de propagação da fonte no ar. D, seguindo uma direção tal que o movimento pareça propagar-se transversalmente em relação ao observador móvel. Admitir a fonte, o observador, em repouso em relação ao solo. Eu vou parar por aqui, já passou do tempo, né? Vocês têm outros compromissos, tá? E a gente continua na próxima aula.